Oakland, 1964. Uma sala fechada. Duas testemunhas. Um homem de 1,70 metros e 61 quilos contra um lutador tradicional chinês experiente. Não havia regras. Não havia árbitro. O que aconteceu naqueles poucos minutos mudou para sempre a forma como o mundo enxergaria as artes marciais. Bruce Lee saiu daquele confronto convencido de uma coisa: ele não era invencível. E foi exatamente essa percepção que o transformou no fenômeno que conhecemos hoje. Mas antes de chegarmos a essa revelação que redefiniu sua filosofia de luta, você precisa entender o homem por trás do mito. Porque Bruce Lee não era apenas rápido. Não era apenas forte. Ele era algo que desafiava a própria física. Câmeras de cinema não conseguiam capturar seus movimentos. Sacos de pancada de 45 quilos se despedaçavam com um único chute. Flexões feitas apenas com 2 dedos, centenas delas, enquanto plateias inteiras ficavam em silêncio absoluto. E aqui está o que mais impressiona: quase tudo isso foi registrado, filmado, documentado. Porque se não fosse, você jamais acreditaria no que está prestes a descobrir. Hoje você vai conhecer os bastidores mais íntimos da vida de Bruce Lee. Os momentos que ele preferiu manter longe dos holofotes. As técnicas que ele desenvolveu em segredo. Os confrontos reais que aconteceram longe das câmeras de Hollywood. E principalmente, como um homem de 32 anos conseguiu revolucionar não apenas o cinema, mas toda a concepção moderna sobre o que um ser humano pode alcançar fisicamente. Vamos começar pelo começo. Hong Kong, 1940. Lee Jun-Fan nasce em uma família de artistas. Seu pai, Lee Oichuan, era um dos atores mais respeitados da ópera cantonesa. Desde pequeno, Bruce cresceu cercado por disciplina, performance e a pressão constante de ser perfeito diante de uma plateia. Mas aos 13 anos, algo mudou completamente sua trajetória. Uma briga de rua. Bruce apanhou feio de um grupo de garotos mais velhos. Humilhado, ele procurou Ip Man, o mestre de Wing Chun mais respeitado de Hong Kong. O que Ip Man viu naquele garoto magro e revoltado foi potencial puro. Mas também viu algo perigoso, uma sede de vingança que precisava ser canalizada. Durante 5 anos, Bruce mergulhou no Wing Chun com uma intensidade que assustava até mesmo outros alunos. Ele não apenas aprendia as técnicas. Ele as dissecava, questionava, melhorava. Ip Man percebeu que estava diante de alguém especial. Mas também percebeu que Bruce jamais se contentaria em apenas seguir tradições. Em 1959, aos 18 anos, Bruce embarcou para São Francisco com $100 no bolso e uma reputação que o precedia. Em Hong Kong, ele havia se tornado conhecido não apenas pelas habilidades marciais, mas também pela arrogância. Desafiava mestres estabelecidos. Questionava técnicas milenares. Brigava com qualquer um que duvidasse de suas capacidades. A América era para ser um recomeço. Uma chance de estudar filosofia na Universidade de Washington e talvez encontrar seu lugar no mundo. Mas Bruce carregava consigo algo que não conseguia controlar: a necessidade constante de provar que era diferente de todos os outros. Foi em Seattle que ele abriu sua primeira escola de artes marciais. Pequena, improvisada, frequentada por curiosos e alguns poucos estudantes sérios. Bruce ensinava Wing Chun, mas já começava a misturar outras técnicas. Boxe ocidental, esgrima, até mesmo dança. Sua experiência como dançarino de cha-cha-cha em Hong Kong havia lhe ensinado sobre ritmo e fluidez de movimento. Mas foi também em Seattle que aconteceu o primeiro confronto real que moldaria sua reputação. Yoichi Nakashi, um karateca japonês, ouviu falar do jovem chinês que afirmava poder derrotar qualquer lutador em segundos. O desafio foi lançado publicamente. Bruce tentou evitar, mas Nakashi insistiu, chegando ao ponto de enviar uma mensagem clara: se você quer conhecer um hospital, aceite o desafio. O confronto aconteceu em um ginásio fechado. Pouquíssimas testemunhas. Bruce, com seus 60 quilos, contra um homem 15 quilos mais pesado e anos de experiência em competições. O que aconteceu naqueles momentos foi registrado apenas na memória das pessoas presentes e nas anotações pessoais de Bruce. Mas o resultado mudou tudo. Nakashi foi hospitalizado. Bruce percebeu, pela primeira vez, o verdadeiro poder destrutivo que carregava nas mãos. E mais importante, percebeu que vencer não era suficiente. Ele precisava entender por que vencia. Essa obsessão por compreender os mecanismos por trás de sua eficiência o levou a estudar anatomia, biomecânica, filosofia oriental e ocidental. Bruce não queria apenas ser um lutador excepcional.
Ele queria decifrar os códigos da perfeição física e mental. Em 1964, ele se mudou para Oakland, na Califórnia. Abriu uma nova escola. Casou-se com Linda, uma de suas alunas. A vida parecia estar se estabilizando. Mas foi exatamente nesse momento que chegou o desafio que mudaria tudo. Wong Jack-man era considerado um dos melhores praticantes de Kung Fu tradicional da costa oeste. Ele ouviu falar de Bruce Lee através de outros mestres chineses, que estavam incomodados com o fato de um jovem estar ensinando artes marciais chinesas para ocidentais. Pior ainda, estava misturando tradições sagradas com técnicas estrangeiras. O ultimato foi claro: pare de ensinar não chineses ou enfrente as consequências. Bruce escolheu as consequências. A data foi marcada. Dezembro de 1964. A casa de Bruce Lee em Oakland seria o palco do confronto. Nenhuma plateia. Apenas Linda, grávida de Brandon, e James Lee, amigo próximo de Bruce, como testemunhas. Wong Jack-man chegou acompanhado de outros mestres tradicionais. A tensão no ar era palpável. As regras foram discutidas rapidamente. Na verdade, não havia regras. Era para ser uma luta até a submissão completa de um dos oponentes. Wong Jack-man, representando séculos de tradição chinesa. Bruce Lee, representando uma nova era que ainda estava nascendo. O que aconteceu naqueles minutos mudou para sempre a história das artes marciais. Mas antes de chegarmos aos detalhes desse confronto, você precisa entender por que ele foi tão importante para Bruce. Porque não foi apenas uma luta. Foi o momento em que ele descobriu suas próprias limitações. Bruce sempre havia confiado na velocidade. Desde os primeiros treinos com Ip Man, sua estratégia era simples: atacar antes que o oponente pudesse reagir. Funcionava perfeitamente contra a maioria dos lutadores. Mas Wong Jack-man era diferente. Ele conhecia o Wing Chun tanto quanto Bruce. Mais importante, ele conhecia as fraquezas do sistema. A luta começou com ambos se estudando. Wong adotou uma postura tradicional, esperando o primeiro movimento de Bruce. Era exatamente isso que Bruce não esperava. Ele estava acostumado com oponentes que atacavam primeiro, permitindo que ele usasse sua velocidade superior para contra-atacar. Mas Wong forçou Bruce a tomar a iniciativa. Quando Bruce finalmente avançou, Wong estava preparado. Desviou do primeiro golpe, bloqueou o segundo, e pela primeira vez na vida, Bruce se viu em apuros reais. A luta que ele imaginava que duraria segundos se estendeu por vários minutos. Wong não estava apenas resistindo. Estava ditando o ritmo. Em determinado momento, Wong tentou se distanciar, possivelmente para reagrupar suas forças. Bruce interpretou isso como uma tentativa de fuga e o perseguiu pela casa. Foi nesse momento que sua frustração se transformou em fúria. Ele derrubou Wong e aplicou uma chave que forçou a submissão. Bruce havia vencido, mas a vitória tinha um gosto amargo. Nos dias seguintes, enquanto processava o que havia acontecido, Bruce fez uma descoberta perturbadora. Ele havia levado muito tempo para finalizar um oponente que, teoricamente, não deveria ter oferecido tanta resistência. Pior ainda, ele havia ficado exausto após poucos minutos de luta. Se eu demorei tanto para vencer Wong Jack-man, ele escreveu em seu diário pessoal, o que aconteceria se eu enfrentasse alguém realmente perigoso? Essa pergunta o atormentou. Bruce percebeu que sua confiança excessiva no Wing Chun havia se tornado uma armadilha. Ele era incrivelmente eficiente dentro dos parâmetros do sistema, mas completamente perdido quando forçado a improvisar. Foi então que começou a revolução. Bruce decidiu que não estudaria apenas artes marciais. Ele estudaria a própria essência do combate. Biomecânica, psicologia, física aplicada, anatomia humana. Ele queria entender não apenas como derrotar um oponente, mas por que certas técnicas funcionavam e outras não. Começou a frequentar ginásios de boxe, observando como os lutadores ocidentais geravam poder com os punhos. Estudou esgrima para entender distância e timing. Analisou movimentos de dançarinos para compreender fluidez e economia de movimento. Até mesmo assistiu filmes de luta em câmera lenta para decompor técnicas que aconteciam rápido demais para serem analisadas a olho nu. Mas a obsessão de Bruce ia além da teoria. Ele começou a treinar com uma intensidade que beirava a insanidade. 6 horas diárias de treino físico, corridas matinais de 10 quilômetros, centenas de flexões, abdominais, barras. Ele transformou sua casa em um laboratório de performance humana. Foi durante essa fase que desenvolveu algumas de suas técnicas mais famosas.
O soco de 1 polegada não era apenas um truque de demonstração. Era a manifestação física de anos de estudo sobre como transferir energia através do corpo humano da forma mais eficiente possível. A técnica começava nos pés. Bruce descobriu que o poder real não vinha dos músculos do braço, mas da coordenação perfeita entre pernas, quadris, tronco e punhos. Cada parte do corpo trabalhava em sequência, como uma corrente cinética que culminava no momento exato do impacto. Especialistas em biomecânica da Universidade de Stanford estudaram essa técnica anos depois. Eles confirmaram que Bruce havia descoberto, intuitivamente, princípios físicos que só seriam formalizados pela ciência décadas mais tarde. A eficiência energética de seus movimentos era matematicamente perfeita. Mas o soco de 1 polegada era apenas a ponta do iceberg. Bruce estava criando um sistema completamente novo de combate. Ele chamou esse sistema de Jeet Kune Do, o caminho do punho que intercepta. Não era apenas uma arte marcial. Era uma filosofia de adaptabilidade total. Seja como a água, ele dizia para seus alunos. A água se adapta ao formato do recipiente que a contém. Se você colocar água em uma xícara, ela se torna xícara. Se você colocar água em uma garrafa, ela se torna garrafa. A água pode fluir ou pode destruir. Seja água, meu amigo. Essa filosofia se refletia em seus treinos. Ele não praticava formas fixas ou sequências pré-determinadas. Em vez disso, criava situações improvisadas onde era forçado a reagir instintivamente. Suas sessões de treino pareciam mais combates reais do que exercícios tradicionais. Foi nessa época que Hollywood descobriu Bruce Lee. Uma demonstração em um torneio de karatê em Long Beach chamou a atenção de produtores televisivos. Eles estavam procurando um ator asiático para interpretar Kato, o motorista e lutador da série The Green Hornet. Bruce viu na televisão uma oportunidade de espalhar sua filosofia para um público maior. Mas também viu algo mais: a chance de provar, diante de milhões de pessoas, que as artes marciais eram muito mais do que entretenimento. O que ele não esperava era que as próprias câmeras se tornariam um desafio técnico. O problema apareceu no primeiro dia de filmagem de The Green Hornet. Bruce executou uma sequência de combate perfeita. Quando os diretores reviram o material, ficaram confusos. Parecia que Bruce não havia se movido. Os golpes simplesmente desapareciam. A verdade era perturbadora. Bruce Lee se movia mais rápido do que as câmeras de 1966 conseguiam registrar. Suas técnicas aconteciam entre os frames. Para o olho humano, os movimentos eram claramente visíveis. Para a tecnologia da época, eram invisíveis. Você precisa diminuir a velocidade, disseram os produtores. Ninguém vai entender o que está acontecendo. Bruce ficou indignado. Ele havia passado anos aperfeiçoando sua velocidade, e agora pediam para ele fingir ser mais lento? Mas ele entendeu a realidade. Se quisesse mostrar suas habilidades reais para o mundo, precisaria encontrar uma solução. Então ele fez algo revolucionário. Em vez de apenas diminuir a velocidade, ele começou a coreografar lutas que pareciam realistas mesmo em câmera lenta. Cada movimento foi calculado para ter impacto visual sem perder efetividade marcial. Essa inovação mudou para sempre a forma como lutas são filmadas. Mas o verdadeiro teste veio anos depois, durante as filmagens de Enter the Dragon. Bruce finalmente tinha controle total sobre como suas lutas seriam mostradas. Ele usou múltiplas câmeras, diferentes ângulos, e técnicas de edição que revelavam a verdadeira velocidade de seus movimentos. Uma cena em particular se tornou lendária. Bruce enfrentando vários oponentes simultaneamente, sem dublês, sem truques de edição. Cada golpe era real, cada bloqueio era preciso. Os atores que contracenam com ele confirmaram depois. Não era atuação. Era Bruce Lee lutando de verdade, apenas controlando a força para não causar ferimentos graves. O mais impressionante, ele fazia isso enquanto explicava filosofia para as câmeras. Entre uma sequência de luta e outra, Bruce discorria sobre adaptabilidade, sobre ser como a água, sobre a importância de não ter forma fixa. Era simultaneamente lutador, filósofo e professor. Mas talvez o momento que melhor captura quem Bruce Lee realmente era aconteceu longe das câmeras principais. Durante uma pausa nas filmagens, alguém desafiou Bruce a jogar ping-pong usando nunchakus em vez de raquetes. A gravação desse momento, inicialmente feita como brincadeira, se tornou uma das imagens mais icônicas de Bruce Lee. Ali estava a essência de tudo que ele havia desenvolvido: adaptabilidade total, controle perfeito,
e a capacidade de transformar qualquer situação em uma oportunidade de demonstrar maestria. Bruce Lee morreu em 1973, aos 32 anos. Seu último filme, Game of Death, permaneceu inacabado. Mas o que ele deixou foi muito maior que qualquer filme. Ele provou que os limites humanos existem apenas na nossa imaginação. Aquele garoto magro que apanhou nas ruas de Hong Kong se tornou o homem que redefiniu o que significa ser um lutador. Não através de força bruta ou agressividade, mas através de compreensão profunda, adaptabilidade constante e uma busca obsessiva pela perfeição. A pergunta que Bruce fazia constantemente era simples: como posso me tornar melhor? Ele nunca parou de questionar, nunca parou de evoluir, nunca se contentou em ser apenas bom. E talvez essa seja a verdadeira lição que Bruce Lee deixou. Não importa o quão competente você seja hoje. Sempre existe uma versão melhor de você esperando para ser descoberta. A questão é: você tem coragem suficiente para buscar essa versão?